A partir dessa sexta-feira, dia 25 de setembro, o produtor do estado de Goiás já está autorizado a iniciar o plantio da sua safra de soja 2021. Mas será que ele já tem condições para realizar esses trabalhos? Para ajudar a gente a entender esse cenário de início de safra lá no estado de Goiás, a gente recebe aqui o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da AproSoja Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Adriano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá, amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui mais uma vez podendo falar sobre uma safra que nós estamos aí muito próximo de se iniciar. A partir de amanhã já estaremos aptos a fazer o plantio da soja no estado de Goiás e poder falar um pouquinho sobre a nossa safra, que com certeza teremos aí bons resultados, porque o clima está mostrando que haverá chuvas suficientes. Adriano, inicialmente o vazio sanitário no estado iria até o dia 30, mas houve essa antecipação e já existem condições para o produtor que quiser iniciar esses trabalhos de plantio? Pelo segundo ano consecutivo, as entidades que ajudam a fomentar o agronegócio do estado de Goiás, conseguimos, junto à Agrodefesa, a antecipação em 5 dias. A Agrodefesa tem uma preocupação na questão da ferrugem asiática. A gente conseguiu mostrar com a antecipação do ano passado que não houve problema de aumento dos índices de ferrugem, então conseguimos mais uma vez antecipar em 5 dias. Nós tivemos, Guilherme, durante essa semana, algumas chuvas, principalmente aqui no sudoeste do estado. Mineiros, Jataí, Rio Verde um pouquinho, né, Quirinópolis, houveram algumas precipitações. Eu não acredito ainda que lavouras de sequeiro receberam chuvas suficientes. Porém, a Goiás tem uma grande área irrigada, né? São muitos produtores que têm pivô central, e esses produtores, então, a partir de amanhã, já estarão aptos a plantar soja se acharem conveniente. Então, cada produtor agora vai ter que entender o seu sistema produtivo. Se ele achar por bem, já estará autorizado e o plantio da soja no estado de Goiás, então, se iniciará a partir de amanhã. Chuvas mesmo para a safra de sequeiro, a gente observa que tem a previsão só a partir do dia 10 de outubro, então o produtor precisa ficar muito atento. Um plantio iniciado sem a umidade adequada vai fazer com que o produtor fique durante todo o ciclo da cultura correndo atrás do prejuízo. Então tem que ter muita atenção nesse momento. E aí, Adriano, até que data seria uma data boa para o plantio da soja, para garantir essa produtividade, e até que data seria boa para a manutenção de uma janela para o milho segunda safra no ano que vem? No caso do plantio da soja, Guilherme, a gente tem até o dia 31 de dezembro como data limite para efetuar os plantios. É mais do que suficiente para nós do estado de Goiás fazer todos os plantios de soja. Geralmente nós estamos encerrando o nosso plantio ali pelo dia 15 de novembro, então tem todo o mês de dezembro ainda. A gente não está vendo atraso nenhum ainda, está muito precoce, ainda muito no começo. Geralmente o plantio se intensifica mesmo a partir da segunda quinzena do mês de outubro. Já haverá voltado os índices de chuva aqui para o estado, então a gente não vê nenhum atraso ainda, está tudo correndo dentro da normalidade. Apenas a antecipação, eu volto a frisar, é para poder ajudar os produtores que fazem a lavoura irrigada e alguns produtores que têm aí no seu sistema produtivo o algodão de safrinha, e eles gostam de fazer um plantio um pouco mais no risco aí para poder pegar uma janela maior para o algodão lá no mês de fevereiro, março. Então, coisas muito pontuais ainda. Então, está tudo tranquilo, tudo correndo dentro da normalidade aqui no estado de Goiás. E aí, Adriano, quais são as expectativas da AproSoja para essa safra aí no estado, em termos aí de área cultivada, produção total, até se a gente comparar esses números com a safra passada? Nós estimamos aí um incremento em torno de 3% da área no estado.
talvez aí vamos atingir 3.750.000 hectares de soja nessa safra. A cada ano, o produtor vem incorporando áreas de pastagens degradadas, principalmente áreas aí no norte do estado, no leste do estado, Vale do Araguaia, próximo ao Vale do Araguaia. Existem muitas pastagens aí que podem ser incorporadas no sistema produtivo de grãos. E interessante que, mesmo incorporando essas áreas para a produção de soja e milho, nós não viemos perdendo a produtividade e a produção na pecuária. O produtor que tem a pecuária, ele continua produzindo, só que de uma maneira mais intensificada, fazendo confinamento, fazendo a integração lavoura-pecuária, e isso é muito bom para o Estado, significa que ele consegue administrar as suas produções, tanto de carne como de grãos. Temos uma expectativa de recorde, mais uma vez. O ano passado nós chegamos muito próximos dos 13,5 milhões de toneladas aqui no estado de Goiás. Eu acho que esse ano a gente consegue quebrar a marca aí dos 14, né? Vai depender mais do que tudo do clima. A gente sabe que previsão não é efetivação. Então, previsão de chuva é de que haverá tempo bom, chuva suficiente. Porém, lá em janeiro sempre tem aquele veranico do mês de janeiro que acaba, às vezes, tirando um pouquinho do potencial produtivo. Mas ainda é muito cedo, está ainda muito precoce essa visão para o mercado. E aí, Adriano, olhando agora para a comercialização, como é que o produtor goiano entra nessa safra com as vendas antecipadas? Esse volume cresceu bastante por aí para esse ano? Nós temos aí um recorde histórico de comercialização antecipada. Geralmente, para essa época do ano, em torno de 35%, chegando talvez a 40% do volume produzido já com comercialização antecipada. Esse ano já ultrapassamos a marca de 50% faz dias. Provavelmente estamos aí entre 55% a 60% da soja do ano que vem já comercializada. Por quê? Temos aí boas oscilações, tanto Chicago, a gente percebeu essa semana que Chicago deu uma avançada, o câmbio vem oscilando também, e quando o câmbio e Chicago conseguem oscilar para o mesmo lado, o produtor consegue ter bons preços. E produtor antenado, produtor que sabe o seu custo de produção, em momentos de bons preços, ele precisa fazer comercializações, e é o que o produtor vem fazendo desde o mês de março, abril, aí, quando foi iniciadas as comercializações antecipadas, ainda com preço muito diferente do de hoje. Na época lá era próximo de R$90, hoje a gente já tem comercialização futura aí ao redor de R$115 a R$120 para o ano que vem. Mas são realidades diferentes, e o produtor, desde aquela época até agora, vem aproveitando as janelas para poder garantir primeiro o seu custo de produção. Agora, com esses preços mais avançados, ele já está garantindo sua margem de lucro. Isso é importantíssimo. Não adianta produzir soja para guardar no barracão, produzir soja para ter rentabilidade. Essa que é a chave do negócio. E aí, Adriano, tem todo esse lado positivo nessas vendas antecipadas, conforme o senhor comentou, né? Cobrir os custos e garantindo a rentabilidade, mas qual que é o risco de entrar numa safra que ainda nem foi plantada, já com 60% vendido? Existe algum risco nessa movimentação? Guilherme, até esse momento a gente não vê problema nenhum, porque a gente não tem esperado uma quebra de safra, a gente não está vendo quebra de safra a curto prazo. 60% é um número factível para o produtor ter no final da sua colheita, porém de agora para frente, o produtor precisa ficar muito atento. Se o clima começar a mostrar sinais de dificuldade, ele tem que já ir encerrando suas comercializações, mesmo que os preços estejam excelentes, porque senão depois ele pode correr o risco de não cumprir algum contrato, e a gente sabe que contrato não cumprido, vem aí o washout. As empresas elas não têm dó nenhuma do produtor, elas cobram mesmo washout, e o produtor aí se mete em situação de dificuldade. Então precisa ter atenção total. Na verdade, o produtor brasileiro, o produtor goiano, ele já vem fazendo essas comercializações e ele tem uma percepção do que é bom para ele, bom para a sua propriedade, para a sua realidade. Então, se o produtor está aí já bastante vendido, é melhor tirar o pé
esperar a lavoura se concretizar para depois continuar suas vendas e guardar um pouquinho de soja para o segundo semestre do ano que vem. Adriano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de início de safra aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria, em nome da ProSoja do estado de Goiás, desejar uma excelente safra a todos os produtores. A partir de amanhã estaremos aptos, autorizados a plantar soja, mas não por estarmos autorizados que devemos colocar a plantadeira no campo sem a umidade correta. Então, muita atenção, cada produtor olhe para a sua realidade, para o seu pluviômetro. Choveu, entra plantando. Não choveu ainda, aguarda mais uns dias, a chuva vai chegar. Se por acaso ela demorar um pouquinho para chegar na sua propriedade, depois ele intensifica um pouquinho mais o horário de trabalho e vai conseguir fazer o plantio dentro da janela correta para depois fazer o milho safrinha. Então, sem pressa, com muita tranquilidade, com muito capricho nesse início, porque o início do plantio é a chave do negócio. Plantou bem, depois a lavoura vai ser conduzida da melhor maneira possível. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa safra a todos. Esse, o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da ProSoja do estado de Goiás, conversou com a gente para explicar um pouquinho esse cenário para o início da safra de soja 2021 lá no estado goiano. A partir desse sábado, dia 26, o produtor do estado já tem condições de iniciar o seu plantio. Primeiramente, as áreas irrigadas é que devem começar esses trabalhos. As áreas de sequeiro, essas devem esperar um pouquinho mais as chuvas. O Adriano comentando que perspectivas de previsões de chuvas boas para iniciar esse plantio devem acontecer a partir do dia 10 de outubro. Então, nesse momento, o produtor precisa ter um pouquinho de cautela para iniciar os seus trabalhos quando as condições forem mais favoráveis, para garantir um bom início que, segundo Adriano, já garante uma boa parte desse potencial produtivo com um plantio sendo bem feito. O Adriano destacando a perspectiva do estado de Goiás para esse ano ampliar a área cultivada em cerca de 3%, crescendo aí sobre pastagens degradadas e bater recorde de produção. A produção do ano passado ficou em torno das 13,5 milhões de toneladas. Para esse ano, a expectativa de ultrapassar a marca das 14 milhões de toneladas de soja no estado de Goiás. Enquanto se prepara para plantar, o produtor vem aproveitando as boas oportunidades do mercado, aproveitando os bons preços para fechar vendas antecipadas. O Adriano comentando que pelos números da ProSoja, cerca de 60% dessa produção já foi negociada, o que é um recorde histórico para vendas antecipadas no estado. O normal para essa época seria entre 35% e 40%, nesse ano já 60% vendido, produtor aproveitando esses bons momentos e o Adriano deixando um alerta que a partir de agora é preciso repensar essas vendas, esperar um pouquinho a safra se desenvolver, ver como o clima vai se comportar para não acabar comprometendo mais produção do que ele vai ter lá na frente. O Adriano comentando por fim que o produtor, ressaltando que o produtor precisa ter essa cautela para iniciar o plantio, plantar apenas quando as condições forem boas, que ainda vai ser possível ter uma boa janela para o cultivo da soja, também boa janela para o milho. Ainda não há cenário de atrasos no plantio, apesar de que não vai dar para plantar logo aí com o término do vazio sanitário. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.